Fala pessoal, Pedro Henrique aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal HR Compacta. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como funcionam as entidades IFC, para que a gente possa saber como classificar quando for fazer uma peça, porque é importante a gente ter classificações. Antes de irmos para a tela, eu quero agradecer a você que está curtindo, comentando, compartilhando, porque isso está ajudando o canal a crescer. Eu quero agradecer muito porque cada vez mais que você compartilha, comenta, o YouTube entende que é um vídeo muito importante, um canal muito importante e que, consequentemente, mais pessoas são alcançadas e fazendo com que nós aproximamos aí da marca de 4.000 horas assistidas e tal, para que seja monetizado e assim eu consiga trazer mais conteúdos de graça para você. Então não custa nada. Você investindo, você clicando aí em curtir, comentar e compartilhar com o pessoal do seu grupo. Isso ajuda demais. Então, agradeço muito. E você que está querendo investir em conhecimento e economizar no seu bolso, acesse o site hrcompacta.com. Você vai conhecer aí diversos cursos, treinamentos que vão te ajudar. E lembrando, tá? O curso Certificado de Arquitetura BIM é o primeiro curso no Brasil a aplicar a NBR 15965. Isso é muito interessante. A gente vê aí cursos falando de NBR, de sistema de classificação e tal, mas pôr em prática, o curso Certificado de Arquitetura BIM é o primeiro no Brasil. Beleza? Bora para a tela? Bom, vamos lá. Vocês podem ver aí uma entidade, essa tabela de entidades IFC gerada, fonte da IBIM Projetos e Consultoria, tá? É baseado nas especificações IFC 4.0. Lembrando que o IFC já está se moldando aí para o 4.3, então já tem uma atualização em breve aí que vai surgir. O pessoal da Build Smart está desenvolvendo, muito interessante. Essa plataforma, essa grade aqui também é um oferecimento aí, não é um oferecimento, né, que não estão me pagando, mas é um suporte, é uma ferramenta, é um material que disponibiliza aí a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDIN, e a plataforma BIMBR e a ABNT. Então é bem interessante, bem importante a gente conseguir enxergar isso tudo para desenvolver projetos em IFC. Vale destacar, a gente além de ter os padrões de sistema de classificação, o que é privado, o que é PIA, coisa assim, nós temos também os atributos IFC para poder facilitar a interoperabilidade. Então, por exemplo, eu mando um elemento lá, um cubo, ele vai ficar confuso. Agora, se eu mandar lá um cubo dizendo que é uma parede, ele vai entender que é um atributo de parede. Então é importante a gente entender. Como vocês podem observar, vou dar um zoom aqui porque é bem grande, talvez a qualidade do texto não fique legal. Mas, por exemplo, nós temos IFC BIM, que é para poder fazer viga, IFC Chimney, que é para chimney, que é o chaminé, a IFC Coluna, que é coluna, pilar e tal, o UFC Curtain Wall, que é as paredes cortinas, né, aquelas vidraças, UFC Door, o UFC Footing, que é para fundação, IFC Plate, que é para fazer painel. Nós temos o de rampa, IFC Slab também para fazer os pisos, IFC Wall, UFC Windows. Todas essas classificações são importantes. É claro que quando a gente fala de uma parede, né, a gente também tem as subcategorias do IFC Windows, que eu vou mostrar para vocês como vocês podem consultar usando uma plataforma tipo Google aí, muito interessante do projeto. E aí, a gente vai vendo todas as categorias aqui, né? Todos os itens, tal, para projeto, diferentes tipos de projeto, controle, race for para gestão aqui, tudo. Só que tem um detalhe, esse aqui, ó. Deixa eu até ver se eu consigo dar um zoom mais ainda e focar nele. Ó, esse aqui, isso. IFC Fusten Element, ou seja, IFC Furniture e IFC System Furniture Element. Aqui está o grande segredo que eu digo assim, eu vou ser sincero, é aqui que diz, certifica o que eu falo em muitos dos meus treinamentos, em muitos dos meus vídeos aqui que me acompanha há muito tempo. Mobília não é BIM.
Mobília não é BIM. Fazer cozinha planejada, montar isso e aquilo e definir isso como IFC, como BIM é errado. É claro que a gente tem os blocos, são importantes. Um bloco de sofá, um bloco de cadeira, mas eu não tenho a classificação que ele é um sofá, que ele é uma cadeira, que ele é um tanque. Ele é só um FC Furtner. Ou seja, é um elemento de composição, de referência do espaço. Então, eu estou construindo um quarto. Vou lá, faço uma cama, um armário e uma mesinha. E uma cadeirinha ali para saber que faz a curva. Beleza. Se o que vai ter, se vai ter pôster, se não sei o que, se nessa mesa vai ter um notebook, um computador gamer, não importa. O que importa é que todos esses elementos envolvidos são IFC Furter. Eles recebem o mesmo código, o mesmo mesma entidade IFC, assim dizendo. Então é importante destacar que quando a gente trabalha com IFC, a gente tem que entender que é o elemento como um todo. É claro que IFC Furter a gente acaba entrando num item extra, tá? Mas vamos entendendo aqui, ó, a gente tem diversos itens. Claro que não dá para passar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu tinha pensado até em fazer esse vídeo, né? Seria um tipo de podcast, mas essa tabela aqui é importante vocês entenderem, tá? Ó, como vocês podem ver, tem várias questões aqui que são importantes para decorrer do seu projeto, tá? Vamos dar um zoom, sair daqui da tela. Eu vou mostrar para vocês, ó, o site bimfácil.com. E eu falei lá, né, da parede, que a gente tem diversas categorias por parede. Então, quando a gente tem o UFC Wall, é só a parede. Porém, nela a gente tem um item extra, que são os tipos dele. Por exemplo, se ele é móvel, se ele é parapeito, se ele é uma divisória, se é para encanamentos, né, é uma parede de encanamento, se ele é uma parede estrutural, por exemplo, eu vou fazer uma venaria estrutural, ou eu vou fazer um sistema monolítico, também é estrutural. Vou fazer painel SIP, é estrutural. Então, a gente acaba tendo que ter essa noção. Parede sólida, ela é meio que, vamos dizer, bloco de tijolo, tá? Padrão, poligonal, parede montada, personalizada, indiferente. Então a gente vai recebendo aqui os elementos. Ó, por exemplo, com a parede a gente tem também o EFC Wall Element Case. Aqui já foi descontinuado, tá? Mas a gente entende aqui que consegue visualizar bem quando você vai trabalhar. Por exemplo, EFC parede cortina, personalizada ou indefinida. Tá? Você pode definir. Como a gente vê isso dentro do FreeCAD, por exemplo? Tá? Vamos abrir aqui um arquivo novo. Então eu vou criar aqui umas referências extras. Tá? Vamos pegar uma parede. Tá? Selecionar aqui. Vamos pegar, por exemplo, fazer aqui um piso. E aí eu trabalho aqui como slab. Você já percebe que aqui já está traduzindo, né? Tem a tradução não tem a tradução de slab, é meio que a configuração. Detalhe: esses atributos, essas entidades sempre são em inglês, tá? Referencial. Então a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Por exemplo, aqui nas propriedades, nós entramos aqui, ó, no tipo e atributos. Vamos pegar o slab aqui. Deixa eu voltar aqui e colocar o slab. Vamos ver os tipos de slab que a gente encontra, as lajes, né? Como ele pode falar. Então a gente tem, ó, o floor, que é piso, o roof, que é teto, lang, que é patamar, base slab é o radier, por exemplo, e aí definido e indefinido. Então, por exemplo, eu posso aqui, ó, eu tenho a descrição, essa descrição eu vou colocar a NBR 15965. Aí o Global ID ele gera automaticamente quando eu converto o meu arquivo IFC FreeCAD em IFC, tá? Isso aqui não adiante você pesquisar, tá? Eu vou avisar, não pesquise como que faz o Global ID, como funciona. É basicamente você pedir para o seu gato, se você tem um gato ou um animal, andar pelo teclado e dormir no teclado. Aí ele vai sair digitando qualquer coisa, é isso o Global ID.
Aí vem agora os tipos. Aí aqui o objeto tipo. Esse objeto tipo basicamente é a pré-definição que você está colocando aqui. Que aí entra floor, roof, land, base lab. Vamos supor que aqui eu estou trabalhando como radier. Então ele é um base lab. E basicamente ele é um base lab. Então eu repito aqui essa questão. E aí aqui eu continuo como IFC slab. Por quê? Quando chegar isso para um arquivo, vamos supor, alguém abra no Revit, no ArchiCAD, entre outros, ele vai ter a referência de que isso aqui é um slab, que é uma base slab, ou seja, um radier ali. Tá? É claro que ele ainda vai ter a certificação ainda mais ainda quando eu colocar a NBR 15965 ali, que define que essa peça, né, esse objeto é um radier. Tá? Agora vamos para a parede, por exemplo. Na parede, eu já tenho aqui ó, as pré-definições. Então, vamos supor que eu quero chair, que é uma parede para elemento estrutural. Mas aqui sempre vai ser o Webster Wall. E aí eu trabalho aqui né, o elemento chair. Então, eu consigo colocar. E aí eu coloco né, o elemento NBR 15965 de uma parede do elemento que eu estou trabalhando. Tá? Aí tem o material e etc. Então, para que a gente possa finalizar aqui um pouco. Tá? Um elemento aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui um bloco, uma peça, por exemplo. Vamos colocar aqui um projeto. Documentos, deixa eu pegar aqui. Uma biblioteca, nossas peças aqui no imobiliário. Vou pegar aqui um fogão aqui. Tá? Então, nesse fogão aqui, deixa eu tirar essa parede e essa aqui. Nesse fogão aqui, se a gente clicar nela, eu tenho alguns atributos aqui. Eu coloquei como FC Element, tá? Basicamente, ele pode ser considerado como elemento. Porém, o mais correto mesmo seria o Factory. Então, vamos alterar aqui o nosso Factory. Então, FC tipo, vamos colocar aqui Factory Element. Tá? Factory elemento. Então ele acaba sendo. Aí eu atualizo aqui, né? Coloquei elemento. Eu só vou colocar como IFC Factory. Ok? Então eu tenho aqui a informação de que essa peça tal. Aí no objeto tipo eu posso definir que ele é um stove, ou seja, um fogão. Tá? Aí eu posso definir no objeto tipo qual que é a categoria. Mas na tag e no FC tipo ele vai ser o Factory Element. Tá bem? Então eu espero que essa questão do IFC tenha sido objetiva para vocês. Eu até achei curto aqui, 13 minutos de vídeo, para uma quantidade imensa. Só que eu acredito que eu vou deixar aqui para vocês o link do Bem Fácil, para que vocês possam consultar, pesquisar, aflorar mais ainda a sua mente com essas novas ideias de como trabalhar com IFC de verdade. Porque IFC, trabalhar com IFC é como se trabalhar com classes. Qual é a classe desse objeto? Quem é programador, quem é da área de programação, quem tá, né, tem alguns arquitetos, engenheiros que acabam entendendo um pouco de programação e tal, certamente vai entender um pouco quando a gente fala de classes, atributos de classe, quando a gente insere. Exemplo, tá? Eu vou falar um pouco de programanês agora. Eu sou formado em técnica de informática também. E na época, você quando vai fazer um código, e aí você está fazendo lá um HTML, pode ser um HTML simplesão. Só que aí você quer que aquele botão seja laranja. Como que você vai colocar? Você pode colocar ali a informação. Só que vamos supor que todos os códigos, todos os botões vão ser laranjas. Para que você não fique digitando o tempo todo e fique um código de linha muito grande, você acaba criando uma classe chamada CSS. Essa classe CSS você vai definir, vai definir qual é a cor que vai ser usada, qual é o tamanho, não sei o que, se vai ter sombra, se não vai ter. E aí, o elemento ali, quando você escreveu lá o botão, botão
nesse botão vai ter o nome OK. E ele vai receber os códigos do CSS. Meio que eu vou puxar aquela informação para cá. O IFC, basicamente, é classes de projeto. Então eu tenho o meu projeto como um todo, e dentro dele eu tenho as ramificações, a classe dos spaces, das informações dos ambientes, dos objetos envolvidos. Cada um tem a sua classe. E quando eu quero só, por exemplo, filtrar o que é parede, o que é factory ou coisa do tipo, fica muito mais fácil. E aí você padroniza. Pedro, mas padronizar é muito errado, é muito certinho, isso muita gente não... Vai por mim. Padronizar é poder orientar o seu objeto. É basicamente, tá, o BIM como um todo. Vocês têm que entender que o objetivo maior do BIM é industrialização da construção civil. Tá? Não é só o gerenciamento, a comunicação, não. É a industrialização. Essa mecânica, essa metodologia BIM, ela é antiga. E ela vem das fábricas de carro, fábricas de navio, fábricas que usam isso. Então, muitas fábricas usam a metodologia BIM há muito tempo. E aí, a construção civil em si está usando agora. Claro que já vem um pouco mais recente, desde 2008, na verdade, lá na Inglaterra, que começou a adoção do BIM de fato. Então a gente foi evoluindo. Então não é uma coisa muito longa. Porém, o ciclo de conversa, o ciclo de projeto é quase igual ao antigo. Porém, a gente vai ter uma facilidade na comunicação. A gente vai ter os envolvidos ali junto. No caso, eu vou deixar também um link aqui, se eu me lembrar, de quando eu estiver editando e subindo o vídeo aqui. Mas se eu não me lembrar, vocês comentem. Pedro, cadê o link? Do link da minha palestra na Flisol. Lá eu mostro um pouco sobre isso. Eu detalho um pouco mais. Então eu convido vocês a conhecer. Se eu esqueci o link, me infernizem aí nos comentários. Pedro, cadê o link? Que aí eu comento colocando na resposta aí para vocês. Beleza? Bom, pessoal, quer investir no seu conhecimento, economizar no seu bolso? Os treinamentos HR Compacta estão disponíveis. O curso FreeCAD de Arquitetura BIM, como eu falei, é pioneiro no Brasil com a implantação da NBR 15965. O curso FreeCAD BIM, você faz detalhamento estrutural. No FreeCAD de Arquitetura BIM, você vai ter, não vai ter a parte estrutural, mas vai ter planta humanizada também, renderização e também realidade aumentada. Então, quero agradecer ao apoio de vocês. E é isso. Acompanhem, invistam em vocês. Invistam conhecimento para economizar no seu bolso. Forte abraço!